Bem-vindos a mais um episódio do podcast Finanças e Empreendedorismo por Arthur Bahia. Hoje estou recebendo aqui Carol Diniz, empreendedor e atualmente focado na gestão do Fundo de Ações Marsupial Canguru. Carol, apresente um pouco mais aí da sua história empreendedora aí para nossa audiência. Olá, Arthur. Olá, ouvintes. Aqui já são 20 anos tentando, acertando, errando, corrigindo, tentando de novo, tanto em negócios aqui, principalmente pelo Rio Grande do Norte, como no mercado financeiro. E estou aqui à disposição para tirar as dúvidas e comentar e dizer o que a gente acertou, o que a gente errou. Porque tem que contar as duas partes, né? Hoje, aqui o nosso podcast é sobre empreendedorismo e finanças, né? Finanças e empreendedorismo. Então, normalmente o pessoal vem aqui e fala um pouco da sua história, das dificuldades, das dores, da dificuldade que é empreender, né? E hoje com você aqui, acho que a gente vai ter uma oportunidade de falar também um pouco mais sobre o mercado, né? Até afinal, eu acho que você é o único gestor de um fundo de ações do Rio Grande do Norte, não é isso? Isso, fundo aberto para captação de recursos terceiros, eu acho que não tem outro aqui. Tá? E o fundo é focado em ações. Eu gosto muito de ações, trabalho com ações já há 20 anos, acho que até mais de 20 anos já, e passei minha vida toda estudando isso. E é realmente um tipo de tema que quanto mais você estuda, mais você percebe que você tem mais para estudar. É infinito o campo e tudo. Eu gosto muito desse tema também, sou um cara de mercado, mas eu queria primeiro, e a galera aqui que está focada em empreendedorismo, conhecer sua história como empreendedor, né? Como é que você começou a empreender, Carol? Rapaz, eu fui criado em São Paulo, nasci no sertão, fui beber para São Paulo, como retirante da seca mesmo, clássico, anos 80. Pai garçom, analfabeto, mãe dona de casa, com primário. Aprendi a ler com uns gibizinhos, minha mãe lendo para mim, há 5 anos de idade, uma coisa assim, até entrar na escola, periferia de São Paulo. E voltei com 15. Meu pai entrou no comércio lá, começou a ganhar um dinheirinho, resolveu voltar para o sertão, para nossa cidade aqui no Alto Oeste. E eu vim para Natal concluir o ensino médio, fiz ensino médio salesiano. Como bom aluno, fui meio que empurrado para fazer medicina. Fiz vestibular, fiquei na 10ª suplência, para não perder tempo nenhum. Fui fazer administração na faculdade particular, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Sinal que eu não tinha muita ansiedade. No caso, você ficou para 10ª suplência, seria o quê? Seria o segundo semestre? Era ou estava para ser chamado? Precisava 10 desistir para entrar, né? No caso, 9 desistir para eu poder entrar na fila lá da UFRN. Eu só fiz vestibular na UFRN e fiquei nessa 10ª suplência. Para não perder tempo, fui fazer administração na particular. E na particular, uns 6 meses que eu estava lá, encontrei um empresário em sala de aula e comecei a trabalhar com ele e comecei a participar de vários negócios. E a minha faculdade, digamos assim, prática foi trabalhando com ele. A gente se envolveu em vários setores. Eu acho que até hoje eu já me envolvi em uns 13 ou 14 setores diferentes. 13 ou 14 setores, né? Fora os negócios. Eu já abri empresa em 11 ou 12 estados desse país. Olha aí. Já sofri nessas juntas comerciais todas e secretarias de tributação. Mas é uma variação, uma amplitude muito grande de setores e empresas, né? Mas então você voltou para Natal com 15 anos. Isso. Você ficou aqui estudando e seus pais... Qual era a cidade? No Alto Oeste? Zé da Penha, perto de Pau dos Ferros. Certo, Zé da Penha, perto de Pau dos Ferros, né? Isso. E aí dos 15, enquanto ali no ensino médio, você despertou para alguma coisa de comércio? Teve alguma coisa que... Bolsa. Desde essa época que eu comecei a estudar mercado financeiro. E o que mais realmente me provocou foi a alta da Bolsa de 1999. A Bolsa subiu mais de 100%. Sempre que a gente fala Bolsa aqui, entendam o Ibovespa, né? Que é o índice médio que mede. O Ibovespa subiu mais de 100% em 99, isso me chamou muita atenção. E eu comecei a estudar mais afinco o tema. Eu sempre fui um leitor compulsivo. Meu tempo livre eu sempre estive lendo, era aquele nerd que passava o dia lendo. Então, e uma facilidade matemática genética da família paterna. Pai, avô, bisavô, tataravô, todo mundo tem histórias e muitos tios. Aquele pessoal que é expulso de cassino por contar carta, contar dominó. Sim, gosta de lógica, né? Tem facilidade. Facilidade natural com lógica. Então você começou a estudar a Bolsa em 99, com 15 anos, foi isso? Em 99 já tinha 16, né? E foi realmente que me chamou a atenção, comecei a estudar, comecei a aplicar um pouquinho que sobrava da mesada, morava sozinho aqui, em fundos de investimento e estudar como é que funcionava a lógica. E depois, naturalmente,
comentando sobre isso, começaram a aparecer os primeiros clientes que eu dava consultoria para a De bolsa. bolsa. Eu também comecei cedo. Eu comecei a investir em ações em 2008. Depois da crise, em outubro, novembro, eu tinha 13 anos também. E ali me chamou a atenção, mas isso aqui a gente pode até entrar no assunto mais para frente, se for conveniente, mas eu queria... Então, você já começou a dar consultoria Em de 2000, bolsa. eu comecei a operar realmente em bolsa, acho que em 2002, diretamente em ações. Né? 2002, 2003, por ali. Então já faz um pouquinho mais de 20 anos. E vi a primeira crise de Lula, na eleição de Lula, de 2002 para 2003. Vi a grande crise de 2008, né? E a maior de todas foi essa agora do Covid, 2020. Então aí vai engrossando o couro, né? Vai preparando os nervos para... Vai calejando, Vai né? calejando, né? A dor ensina a gemer. A importante de quem mexe com bolsa é ele estar calejado, porque principalmente se você não tem, no seu fundo não tem muito controle de volatilidade, porque a montanha-russa vai acontecer, né? O nome dele não é canguru à toa, né? É porque salta. Então, até tem no nosso site, logo na descrição, alta volatilidade esperada. Então, toda vida que um cliente vem até mim, eu explico, porque normalmente os clientes vêm depois que o mês sobe 20%, 30%, todo mundo quer ganhar 20%, 30% no mês. A primeira pergunta que eu faço, você está preparado para cair 20%, 30% no mês? É isso que você citou, é um problema muito grande, né? Porque normalmente eu até falo que a maioria dos investidores, a maioria das pessoas físicas, quando pensam em investir, eu chamo de investidor retrovisor, né? Ele quer investir olhando pelo retrovisor. Então, quando eu vou sugerir algum fundo, seja um fundo de ação, um fundo multimercado, aí o cliente sempre pergunta: quanto está rendendo nos últimos 12 meses? Só que quanto rendeu nos últimos 12 meses não faz sentido nenhum. Não Essa diz muita pergunta não coisa. faz sentido nenhum. Você tem que conhecer o gestor, conhecer as estratégias, seja um fundo de ação, um fundo de crédito privado, um fundo multimercado. Tem que ter alguém de sua confiança por dentro das teses desse gestor. Sim. Até porque, em muitos casos, quando o fundo rendeu 30% no mês, como esse exemplo que você citou, quer dizer que a tese do gestor, em alguns casos, pode já ter sido performada, ele ali vai ter que pensar em outra. Está reciclando já. Ou está reciclando, ou então vai manter, mas não vai subir muito. Se vier uma certa volatilidade, vai cair um pouco. Então, nesses casos, a melhor opção de você investir é quando você vê, principalmente se tem muita volatilidade, que caiu muito nos últimos tempos, né? Mas aí, ou seja, histórico não deve ser bússola para ninguém investir em fundo. Histórico curto, né? Um histórico de 5 anos para frente é interessante. Histórico de 5 anos para frente já faz mais sentido. Já faz sentido isso, mas a pessoa tem que... Eu acredito que a pessoa tem que investir em alguém que ele confia e que entenda. Com certeza. E o mais importante é controlar o tamanho da mão que vai colocar nesse ponto mais volátil. E equilibrar a carteira, né? Você não vai investir 100% num produto de alta volatilidade, a não ser que você seja muito jovem, esteja uma geração de caixa mensal ali dos seus outros negócios boa, que é aquele valor que você coloca e você possa dormir tranquilo se ele cair 30%, 40%, 50%. Porque não é uma questão de se cair, é quando cair. Porque vai cair em algum momento. Algum momento pode demorar 10 anos para ter uma crise, mas uma hora cai. Mas quando ele recuperar, ele vai multiplicar quantas vezes? Né? Então tudo é relativo. O ganho é proporcional ao risco. Agora é contra-intuitivo, é contra a natureza humana você aguentar quieto. E aí onde muita gente aguentar a pressão. Costumo dizer que tem que ser igual ao Rocky Balboa, né? Aquele filme do Stallone. Tem que apanhar, porque tem uma hora que quem tá batendo cansa de bater e você volta. Então, como está acontecendo hoje? A gente está com a relação preço por lucro da crise de Lula em 2002 para 2003. Tem 20 anos de desconto aí. Então, não faz o menor sentido ficar de fora da bolsa nesse momento. Mas talvez as pessoas só voltem para a bolsa depois que ela subir 50%, 100%. Aí já não vai estar mais tão barato. Os riscos de entrada já são muito maiores. Embora você falou que tem uma herança genética muito forte para a parte de matemática, de lógica, eu também sou dessa área de exatas, sou engenheiro de produção, estou até terminando meu mestrado em finanças e mercado de capitais, usando um pouco estatística. Mas cada vez mais eu sinto que você ter retorno e você ser um investidor consistente é muito mais uma questão psicológica e emocional do que uma questão quantitativa. Sim. Você compartilha com esse ponto? O que é que você... Acho que no mínimo 80% é psicológico. No mínimo. A matemática é simples. A matemática não é complexa. O difícil é você aguentar a pressão.
E eu digo mais, é mais difícil muito mais difícil vender do que comprar. Você compra, aí cai... Quando você aguenta a pressão, né? Quem não aguenta, caiu 20%, 30%, já vendeu. Aí você aguenta a pressão, aí cai 10, 20, 30, 40, 50. Aí você aguentou a pressão, segurou. Aí ela recupera. Aí voltou a perder só 40, 30, 20, 10, empatou. Quando passa desse ponto, a tentação de sair do risco começa a ficar gigantesca. Mas é invertido o pensamento. Você já foi para o risco, caiu 50%, aí você vai sair ganhando 10 ou 20, que coisa sem sentido é essa? Se você arriscou perder metade, você tem que ganhar no mínimo 3, 4 vezes. Exato, né? Até porque... Para valer a pena o risco de perder a metade, porque se você perder a metade, tem que dobrar para voltar. As pessoas esquecem isso. De baixo para cima é diferente de cima para baixo. Perfeito. Quem perde 25% tem que subir 33%, quem perde 50% tem que subir 100%. Para mim, na minha opinião, o grande segredo para você ganhar dinheiro é você comprar na baixa e vender na alta, né? Pronto. Se você quer ganhar dinheiro no mercado, basta você comprar na baixa e vender na alta. O problema é que ninguém sabe quando é a baixa. O problema é que ninguém sabe quando é a baixa e quando é alta. Só que tem um problema maior. É que a nossa cabeça nos faz fazer exatamente o contrário. Nos faz vender na baixa e comprar na alta. Por quê? Normalmente, quando é a alta, o mercado está em alta, já está ali no topo, quando? Quando você vai para a mesa de bar, tá um amigo seu que nesses 20 anos que você acompanha o mercado, nunca falou de mercado, dizendo, comprei tal empresa e estou ganhando dinheiro. Aí já tem outro que está dizendo, eita, eu comprei agora criptomoedas e estou ganhando dinheiro. Então, normalmente, quando o mercado já está no topo, tá todo mundo falando que está ganhando dinheiro. Então, se você está de fora, você diz, rapaz, só eu que estou perdendo essa festa, eu vou entrar também. Então, como aquele ambiente tá todo mundo falando é bom, ganhei, aí você olha o retorno dos 12 meses, eita, minha aplicação aqui no CDI tava rendendo pouco, e os 12 meses aqui tava bom, vou trocar. E aí, mais uma vez, voltando no investidor retrovisor, a cabeça faz você entrar no momento de alta. Já no momento de baixa, tá todo mundo falando, tô perdendo dinheiro, é horrível, sair desse mercado, não quero nunca mais saber de ações. E nesse momento que tem as melhores oportunidades de compra, né? É porque bolsa, como tudo, oferta e demanda, o fluxo manda. A empresa tá linda, gerando caixa, crescendo. Mas se o fluxo estiver negativo, ou seja, se os gringos estiverem saindo, tiver um sentimento de pessimismo por algum motivo político ou qualquer que seja, pode ser a coisa mais linda do mundo, a empresa vão vender. E se vão vender, vai cair. Tem até um termo que usa muito, né? Go with the flow, né? Então, da mesma forma que o fluxo derruba os preços aparentemente sem motivo, na hora que ele inverte o fluxo, as pessoas começam a comprar a qualquer preço. E aí você vê as bolhas se formando, como acontece principalmente nas empresas de alta tecnologia de vez em quando, né? Em 2000 estourou uma, agora depois do Covid se formou outra, que agora deu uma esfriada, mas já está se desenhando de novo um retorno. As pessoas exageram, o mercado exagera tanto para cima como para baixo. Você tem que procurar um meio termo, por isso que é importante tentar deixar a emoção fora do processo. Exato, e para isso, o melhor método que eu acredito, queria sua opinião, é você diversificar, você ter um bom asset allocation e separar uma parte do seu capital para ativos com mais risco, com mais volatilidade, uma parte do seu capital para ações e sempre aportando mais mensalmente. O que é que você acha desse posicionamento? E no Brasil existe um concorrente peso pesadíssimo, que é o CDI, que sempre foi muito alto e vai passar muitos anos sendo alto ainda. E o IMAB também, né? Sim, que um está relacionado ao outro, né? Enfim, juros. Juros é o preço do dinheiro no tempo. A gente tem uma demanda forte do governo por empréstimo. O governo sempre gastando. Gasta mais do que arrecada. Então, quando a gente pensou que ia ter uma folga agora, elegeram um governo gastador. É mais juro alto por mais tempo. O governo concorre comigo, com você, com qualquer empresário, por dinheiro. Então, o preço do dinheiro continua alto. Se o preço do dinheiro continua alto, as empresas têm que dar margem de lucro muito maiores para poder dar um retorno maior do que esse empréstimo para o governo, até porque o risco é muito maior, tem que pagar o risco. Certo? Então, se você pegar o histórico do CDI e comparar com o histórico do Ibovespa, ele quase sempre perde. Tá? Mas eu gosto de lembrar sempre, quando puxam essa polêmica, que o Ibovespa é um índice muito injusto. Você conhece algum milionário que ficou milionário em renda fixa?
Agora, milionário em bolsa, a gente conhece um bocado. Sim, sim. Mas Tem alguma coisa estranha eu gostei no desse equilíbrio. ponto, queria até enfatizar e que você repetisse isso. Normalmente, quando você pega alguma janela de tempo, o Ibovespa chega a perder do CDI. Mas você considera Ele esse perde. índice injusto e por que você acha importante investir no Ibovespa mesmo perdendo nessa janela? Eu quero que você entre, porque realmente é um ponto muito interessante. Eu acho que você não deve investir no Ibovespa. Sim. Tá? Ibovespa é Vale, Petrobras, Bancos e Siderúrgica. Tirou isso, não tem quase nada, certo? E a economia real é o quê? É muito além disso, tá? Então, assim, eu foco em empresas. Investir em empresas e acertar já é muito difícil. Imagine você ter que investir em macro, acertar juro, acertar política, acertar é muito difícil isso. Muito pouca gente no mundo consegue acertar projeções macro e investir nisso. Então, como você falou, o importante é ter uma carteira distribuída entre renda fixa e renda variável, de acordo com a pressão que você aguente. Quanto menos você aguentar, mais renda fixa e menos renda variável. E você saber, o momento que o juro está explodindo, de alto como agora, já está começando a cair, já caiu o futuro, já começa a cair a taxa Selic, é o momento de você inverter a mão. Você realizar um pouco do lucro ali que teve na renda fixa e aumentar a renda variável. Quando a bolsa tiver até o engraxate comprando ações, como aquela velha história da crise de 29, que salvou, se eu não me engano, foi o pai de Bill Clinton, o pai de alguém famoso aí. De Kennedy, né? Foi de Kennedy, isso de Kennedy, isso. Lembrar que era um presidente, mas confundi o presidente. O pai de Kennedy foi salvo pelo engraxate. Foi engraxar o sapato, o cara comentando da Bolsa de Valores. Ele pegou e vendeu tudo. E aí, essas coisas, esses termômetros para sentir alta e baixa, a gente começa a tentar medir um pouco. Por exemplo, hoje, eu como sou assessor de investimento, tenho clientes, a gente se preocupa muito em colocar o cliente numa situação mais confortável do que o máximo que ele aguenta de pressão, né? Mas tem... E aí, quer queira, quer não, eles têm, sei lá, 5%, 6%. Ele tem que dormir. Eu sempre uso esse... 5%, 6%, 8% em ações. Mas tem muitos clientes que ele não olha a carteira como um todo, olha só aqueles 6% de ações. E ultimamente eu tô conseguindo usar um termômetro de máxima e mínima, de como o mercado está na mínima, normalmente, quando está na mínima, os clientes começam a ligar, ei, essas ações é para vender agora, ei, manda foto, ei, e esse resultado, tô perdendo 15% aqui nesse papel. Normalmente, quando a turma começa a entrar mais em contato e questionar a posição e que por estar perdendo, tá num momento bom de entrar. Eu tô sentindo esse termômetro e tá. Porque quando o cara tá ganhando, ele nem olha, ele não vai ligar pra mim. Ele vai ligar pra mim preocupado quando tá perdendo, né? E o perdendo na cabeça dele é sempre em relação à última grande alta. Né? Não é de quando ele entrou. Então, se você dobrou o dinheiro e depois caiu 20%, ele ainda tá ganhando 60%. Mas na cabeça dele já tá perdendo 20%, porque ele olha a última marcação alta lá. Então, assim, tem que olhar o todo e tem que alocar para poder esses produtos de alta volatilidade, como o canguru, ele dá o tempero na rentabilidade. Quando a coisa flui bem, aqueles 10%, 20%, 30% que você colocar no alto risco, ele vai render tanto que vai afetar bem a carteira como um todo. E aí a coisa vai se equilibrando. E olha a minha situação. Como é que você quer que eu concorra com grandes bancos? Porque todo banco tem seus fundos. As grandes gestoras de multimercado tem seus fundos de ação também. Tem gestoras poucas, mas tem especialistas em ações. Como é que eu vou concorrer com todo esse pessoal que está aí há tanto tempo, fazendo mais um produto sem emoção, digamos assim? Porque já existem muitos produtos por aí para você, com uma meta menor, uma volatilidade menor, para você trabalhar com mais tranquilidade na bolsa. Eu prefiro seguir o caminho da alta rentabilidade e, consequentemente, tem um alto risco. Certo? A gente foi muito afetado pelo coronavírus. Quantos anos tem o canguru? O canguru fez 4 agora em maio. 4 anos, né? Ou seja, ainda não está na lista de você acompanhar o desempenho do fundo dos últimos 5 anos. Ainda não está na lista. E antes de completar um ano, a gente pegou o fim do mundo de frente, que foi em março de 2020. A gente começou em maio de 2019. Vocês começaram em maio de 2019. E subimos 97% em 2019. Certo. De maio a 31 de dezembro. Então, começou em maio de 2019, até 31 de dezembro subiu 97%. Aí, topo
do topo 31 de dezembro. 31 de dezembro talvez não fosse o topo, mas Não. do topo até a mínima após a pandemia. Caiu quantos por cento? Nós subimos muito bem em janeiro e começou a cair em fevereiro, mas no meio de janeiro já começou a cair. Então, acho que o topo foi a cota 2,18, 2,15. Todo fundo começa com cota 1. Então, se a gente chegou até a cota 2,15, é porque a gente subiu 115% do início. Então, se começou em maio, né? A gente teve aí 8, 9 meses para mais do que dobrar o Então, subiu 115% em 8, 9 meses. É. E quando veio o piso lá no Corona, naquela semana maluca que Trump cortou os voos, a Arábia Saudita disse que ia derrubar o preço do petróleo e o mundo enlouqueceu de vez naquela época, chegou a cota 0,28. Então, caiu 85% da máxima para a mínima. Só que essa cota... Então, caiu 85% da máxima para a mínima. Da máxima para a mínima. E foi questão, assim, de 60 dias. 60 mas, na verdade, a grande queda foi nas 2 semanas de março. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi que entrou mais cotistas? Foi depois de você apresentar o relatório de 97% em dezembro? Ou foi depois de você apresentar o relatório de 85% de queda em 60 dias? Só entra quando dobra. Quando dobra que as pessoas entram. Esse é um grande problema que eu vejo do investidor pessoa física com o mercado de ações, né? Quando dobra, ele entra. E aí, depois o fundo caiu 85%, teve gente até que deve ter resgatado, né? Por necessidade. Eu costumo deixar o meu perfil de cliente muito alinhado com a estratégia. Eu já cansei de recusar recursos, recusar entre aspas, porque a pessoa quando senta comigo, ela pensa em investir 1.000, no final ela investe 100. Porque eu alerto ela porque pode acontecer. E aí você vai dormir, se cair 50%, tem que dormir. Se não dormir, coloque menos. Agora, quando a gente acertar, vai dobrar, triplicar, quadruplicar. A volatilidade é nesse nível. Então, a gente trabalha com empresas menores, com menores volumes. Então, elas tanto sobem muito rápido como caem muito rápido. Mas esse ponto aí caiu 85% do topo ao piso, né? Isso. E esse ponto é importante, até tem o caso do fundo do Peter Lynch, né? Que é um dos maiores gestores de todos os tempos, que de 77 a 90 o fundo cresceu 2.700%. E a uma média aí de 99% ao ano de track record, né? Só que a média dos investidores perdeu dinheiro. Ou seja, eles escolheram o cavalo certo, mas não foram consistentes ou entraram sempre. Se a pessoa passar 10 anos entrando no canguru, quando ele dobra, e saindo quando ele cai pela metade, vai perder dinheiro, né? Então não importa o retorno do canguru em 20 anos. O investidor médio vai perder dinheiro. Então, é o que eu mais falo. Não seja um investidor retrovisor. Não olhe o histórico passado para definir onde você vai investir. E a outra coisa é separe um percentual que você aguenta para risco e coloque isso em risco. É porque a maioria das pessoas que estavam lá e continua sendo assim, seja com Peter Lynch ou com qualquer outro, elas estão com os percentuais errados na renda variável. Por isso que ela sai quando cai e retorna quando dobra ou triplica. Essa é a nossa grande preocupação lá na DAPS Investimentos, né? E aí caiu 15% em março. Caiu 85% do piso até março. Do topo para o piso. Aí depois a gente multiplicou por 4 em 1 ano e meio. Só que quando cai 85%, você tem que multiplicar por quanto para voltar? Por 6. Por 6, né? 6, quase 7. Mas eu multipliquei por 4, não cheguei ao topo, mas eu cheguei a deixar os clientes positivos. Ou seja, se o cara não tivesse entrado quando dobrasse, tivesse entrado ali em março, ele teria multiplicado o capital por 4 em 1 ano e meio. Em 15 meses. Olha aí como... Foi nem 1 ano e meio, foi 15 meses. 15 meses. Como faz sentido isso que eu tô falando. Até julho de 2021. Aí o que começou a acontecer em julho de 2021? Os juros começaram a subir. Só que todo mundo esperava que os juros fossem a 8, 9, estourando 10%. E os juros foram quase 14%. Os juros ainda estão 13,75%. Então, isso massacrou todas as ações, praticamente. Tirando Petrobras e mais meia dúzia aí que subiu nesse período, o resto da Bolsa foi massacrado. Então, nós caímos de novo pela metade de lá para cá. Só que agora, do nosso piso, começou a reverter tem uns 60 dias, máximo 80 dias, nós já subimos 50% do piso, do piso desse ano. Então, o fundo, hoje de manhã estava com 41% no ano. Até ontem fechou com 38%. Tá? E a gente ainda está no começo de junho, ainda tem 7 meses
de ano pela frente. Então, talvez esse seja um ano que a gente realmente volte ali para o patamar dos 100%. Talvez, espero que sim. Trabalhando para isso. Mesmo nessa parte de perfil de risco, eu até como investidor na minha carteira na física, minha carteira às vezes, um tempo eu passo como ultraconservador, outro tempo eu passo como moderado, outro tempo eu passo como agressivo. Em alguns momentos eu tive uma sorte de estar com caixa e subi muito minha carteira de ações e consegui alocar 100% da minha liquidez, na liquidez que eu tinha naquele momento, em ações, né? Foi duas sortes grandes que eu tive. Uma foi em 2008, ali com 11 anos, 12 anos, eu já estudava um pouco do mercado, e em 2008, nesse feriado até que teve agora de Corpus Christi, eu fui para... Com 11, 12 anos você já estudava? Mercado não, mas com 11, 12 anos eu já tinha lido A Bola de Neve, que é a biografia do Buffett, que tem 900 páginas. Então eu não tinha ferramenta para estudar contabilidade, para fazer análise fundamentalista. Eu comecei a ler jornal nessa idade, de 11 anos. Eu lembro que fosse hoje, 1994. A Folha de São Paulo lançou o Atlas Geográfico, todo domingo tinha um fascículo. Eu sou apaixonado por geografia, história, comecei a comprar a Folha. Aí depois assinei o Estado de São Paulo, ainda morava lá em São Paulo. Aí comecei a ler jornal todo dia e nos domingos lia 2, porque eu já entendia que tinha que ter uma segunda opinião, não podia ter só um ponto de vista. Não podia só depender de uma fonte, né? Tem muita gente aí que está dependendo de uma única fonte. Hoje, mais do que nunca, é importante você consultar várias fontes, né? Mas aí, o que foi que aconteceu? Eu já tinha lido algumas biografias, né? E aí, no feriado, no meio do ano, fui para Campos do Jordão, tinha um stand da Bovespa. E eu fiquei doido, peguei panfleto, peguei contato com o pessoal de algumas corretoras. Rapaz, eu quero começar a investir em ações. Aí voltei com esse conhecimento, esse novo mundo, né? Só que, por sorte, também o destino é muito importante, né? Por sorte, vamos preparar mais. Aí fui ler outros livros, comprei até alguns livros de análise técnica, fiz até um curso no Orkut de análise técnica na época ali de junho a setembro, e aí, por sorte, já estava estudando, não tinha entrado, não tinha colocado nada. Quando deu setembro, crise do subprime. Aí, o que foi que aconteceu? Não tinha muito conhecimento de contabilidade, de fundamentos, né? Mas aí, o que é que eu tinha? Com a base que eu já tinha, eu sabia, rapaz, normalmente depois de crise, é bom você entrar. E ali em outubro, novembro, fiz uma conta até na Banif Invest, que era a que tinha a taxa de corretagem, foi uma das primeiras que cobrou corretagem fixa, que antes era um percentual, né? Fiz a conta na Banif Invest e comecei a investir. Por sorte grande, se eu não tivesse esperado esse curso do Orkut, lido mais livre, eu teria entrado ali em agosto, ia perder meu dinheiro, uma parcela importante do meu dinheiro, que era... Minha carteira caiu em 2008, chegou a cair 55%, quase 60%, e nós fechamos o ano 25% negativo em 2008. Mas em 2009 deu 120 positivo. 2009 foi muito bom. Então teve essas coisas do acaso. Aí eu entrei, eu que não tinha, com 13 anos de idade, não tinha tanto conhecimento, entrei em outubro de 2008 até outubro de 2009, com um ano, minha carteira tinha feito um pouco mais de 100%. Eu não me lembro o número exato, mas era um pouco mais de 100%. E aí, na época eu estava comprando, não sabia o porquê, né? Mas eu comprei muita construtora, foi um ano bom para as construtoras, Gafisa, Cirela, Aracruz era uma empresa que tinha, Braskem, eu me lembro assim de relance de empresas que eu gostava. Mas aí quando entrou 2010, minha carteira começou a cair. Aí desses 120... Eu desisti das construtoras na crise de 2012. Nunca mais comprei uma, nem compro. Aí em 2010 começou a cair, eu tava no nono ano, tava entrando no nono ano do ensino fundamental. Eu fiz, não, vou focar aqui no ensino médio para me especializar mais, tá caindo aqui. Eu acho que esse ganho foi dessa volta, dessa pernada de volta da crise. Aí fui saindo um pouco de bolsa e voltando mais para investimentos de renda fixa depois passei um tempo empreendendo, né? Porque quando você investe em private equity no próprio negócio, o retorno tende a ser muito maior. Mas, assim, dessa experiência que aconteceu em 20, só entrando, falando um pouco de mim, foi esse exemplo que eu tive. Em 2008 aconteceu isso comigo. Quando foi 20, eu estava com muita liquidez. Por sorte, em outro momento, eu estava com o dinheiro que eu tinha tirado das minhas aplicações para investir num negócio. E em janeiro foi abortado esse negócio. Então eu estava com muito caixa. E eu ainda tinha um outro empreendimento que dependia muito de venda de bebida para evento. Então 90% da minha renda, aquela renda recorrente ali mensal, vinha de evento.
Quando deu 20 de março, eu me lembro que foi essa data que cancelou todos os eventos. Foi o que cancelou os primeiros eventos, a primeira formatura. Aí saiu cancelando em O sequência. piso da bolsa, se não me engano, foi 18 de março. Pronto. Para mim, 20 foi marcante, porque eu também até tinha muito contrato com formaturas, então 20 foi cancelada a primeira formatura. Na outra semana foi cancelando em cadeia, efeito dominó, né? Foi cancelando tudo. Aquele momento foi o momento mais desesperador para mim no negócio, mas é o que aconteceu. Como eu tinha essa experiência lá em 2008, eu falei, rapaz, eu tô com sorte de estar com essa liquidez. Aí eu voltei a 100% do meu capital colocar em bolsa. E aí, basicamente, de março até setembro, minha carteira, 100% da minha liquidez estava em bolsa. Minha carteira rendeu ali 76%. Só que em setembro, a vol já estava muito alta, eu já estava com a mão muito grande, aí eu tirei boa parte, a maior parte, e fui até colocar essa maior parte no mercado imobiliário. Mas tem tudo a ver isso da baixa, né? De entrar quando está todo mundo desesperado. E o mercado imobiliário não é muito diferente da bolsa. As pessoas que percebem de forma diferente porque elas não estudam contabilidade para entender como é que uma empresa gera dinheiro. Porque para um imóvel, elas percebem de forma mais fácil, mais empírica, de achar que o trânsito está melhorando, o asfalto está melhorando, chegou o esgoto e achar que aquele imóvel está valorizando e a referência do preço do aluguel. Elas não conseguem fazer associação ao dividendo, ao que o caixa da empresa que está melhorando, a faturamento, o lucro crescendo, porque o imóvel você tem a variação de preço. Você tem o ciclo de alta e de baixa, como qualquer mercado tem, e eu não vejo ninguém falando em vender imóvel no ciclo de baixa. Mas na bolsa todo mundo vende. O que influencia mais, na minha opinião, é outro fator psicológico, eu chamo do pisca-pisca da tela, né? O que faz a pessoa vender na baixa na bolsa é ter o pisca-pisca e ele vê o dinheiro perdendo a todo momento. Isso, passando na cara dele. Então, no imóvel, seria como se todo dia chegasse um corretor diferente. Eu compro 10% mais barato, compro 15% mais barato. Só que ele não tem aquela certeza. Como as ações é uma fração só, ele pode acreditar que vale mais, mas pode ter alguém que queira vender mais barato. Você acha que nessa semana de março de 2020, em pleno fim do mundo, se você quisesse vender qualquer imóvel, você ia ter que dar um desconto de quantos por cento para pegar em dinheiro rápido? Uns 30%. Acho que talvez 50%. Naquele mês ali que todo mundo estava em pânico, era uma coisa bruta. O dinheiro seca, cada um segura o seu e pronto. Tá? Todo mundo só trabalha para vender, ninguém trabalha para comprar nesse momento. É o momento que o sangue está correndo nas ruas e é o melhor momento de comprar. É do pânico. Minha decisão, na verdade, em setembro, até para entrar, você disse que o pessoal acha que é diferente, imóvel funciona muito parecido. Na verdade, equities em geral funcionam muito parecidos, né? E tem inversamento proporcional à taxa de juros. Por que é inversamento proporcional à taxa de juros? Porque quando você investe numa empresa ou num empreendimento, você troca dinheiro no valor presente por expectativa de fluxo de caixa futuro. Você troca juro garantido por risco. Isso. Você troca juro garantido no valor presente por expectativa de fluxo de caixa futuro. Quando o juros está baixo, significa que o dinheiro no valor presente vale menos. Isso. Quando o juros está alto, o dinheiro no valor presente vale mais. Dinheiro caro você pensa 10 vezes. Todo projeto... Fora a questão do custo de oportunidade, né? Que tem oportunidades que são viáveis com dinheiro barato e inviáveis com dinheiro caro. Mas essa minha saída para o mercado imobiliário foi basicamente o que aconteceu. Foi uma decisão de investimento alocada no mercado. A gente tem uma carteira de fundos imobiliários que indicamos para os nossos clientes. Lá na DAPS a gente monta essa carteira. São ótimas ferramentas. Eu hoje, se quisesse investir em mercado imobiliário, eu jamais compraria tijolo. Eu compraria um fundo imobiliário. Mas aí o que foi minha decisão de ir para o tijolo? Era setembro, a vol já estava um pouco alta. E aí eu estava estudando, tem um fundo de high yield, né, que investe em crédito privado não, em fundos imobiliários, em títulos de dívida de mais risco, e era o VBI CRI, CVBI 11 é o ticker desse fundo. A gente tinha na nossa carteira, eu estava estudando os papéis, muito atrelado a IGPM, o GPM estourou em 20, e aí eu vi que tinha dentro do VBI CRI, ele tinha um CRI da Ecocil, que foi o CRI que a Ecocil antecipou os recebíveis para construir o Ecoville, o Ecoville 1. E esse CRI estava pagando para o investidor do fundo IGPM mais 12,9.
Aí outra coisa que eu falo, o mais importante é você investir no que você conhece. Sim. Então eu falei, não, eu vou ver se esse tá muito risco, se esses títulos estão com muito risco, eu vou em loco no mercado ver. E aí quando eu fui no Ecoville, o que é que aconteceu? Eu vi que embora a parcela de quem tinha comprado parcelado estava aumentando muito, porque imagine, GPM mais 12,9, o GPM deu mais de 30, se você devia 100, no final do ano você estava devendo 143. Fica impagável. E tendo que pagar as parcelas. Mas embora tivesse acontecendo isso, os lotes estavam se valorizando muito também. E aí, qual foi a minha análise e tomada de decisão de investimento? Quem não podia pagar a prestação tinha que vender o lote. Isso, e talvez vendia até barato. Eu comprei uns 2 lotes muito barato. Mas, ao mesmo tempo, qual foi a minha análise de cenário local nesse momento? Juros estava lá embaixo. Selic tinha baixado aí, já estava perto do 3, certo? Juros lá embaixo, aumenta a demanda. Lockdown. As pessoas não estavam saindo de casa e não estavam gastando dinheiro com barzinho, com viagem, com lazer em geral. Elas tinham que ficar em casa. Ficaram em casa como nunca antes. Então, as pessoas começaram a observar que a casa estava pequena, que podia fazer uma reforma, podia se mudar para uma casa maior. E aí eu fiz, não, tem uma curva aumentando a demanda, que é a parte dos juros lá embaixo, e tem outra de necessidade das pessoas. As pessoas estão em casa e estão vendo que suas casas não lhe atendem. E os terrenos em condomínio fechado ainda estão baratos. E aí, qual foi a minha decisão? Eu diminuí boa parte do meu percentual de ações, comprei o terreno e fiz uma casa para vender. Dessa casa no Ecoville, fiz mais 2 depois, fiz outra num condomínio vizinho e agora estou nesse outro negócio, né? Mas essa decisão de investir em tijolo saiu de uma análise do CVBI 11. Perfeito. E você foi para a economia real. Você não só comprou e vendeu, você produziu. É importante diferenciar isso. As pessoas querem ficar ricas na bolsa, mas você tem que alimentar, você tem que ter uma geração de caixa das suas atividades para alimentar as suas atividades de investimento. Muito pouca gente consegue viver só de especulação, viver só de mercado financeiro. O normal é que você tenha a sua atividade, no seu caso você está construindo casas e alimentando, depois você pode tirar novamente do negócio e colocar no mercado. Exato, aí termina que para mim é interessante porque eu tenho dois tipos de ativos que me dão uma rentabilidade boa no longo prazo, descorrelacionados. Então, eu não estou saindo para algo que me deixa pouco. As casas me dão um bom rendimento. Então, eu fico rebalanceando minha carteira Sim. com ativos de um retorno mais agressivo, mas com pouca correlação, embora ainda tenha, né? Porque ambos são equity. Mas já que você entrou na parte de economia real, a gente terminou falando muito de mercado, se estendendo, eu queria que você contasse um pouco melhor da sua trajetória aí, desde do curso de administração que já começou a trabalhar, paralela aos investimentos em bolsa. O que você fez tanto nessa economia real, que eu sei que você tem uma bela história. Das coisas mais conhecidas, que o pessoal deve lembrar, eu fui executivo de Ótica Diniz durante 2005, 2006 e 2007. Ajudei a formar essa rede de ótica, o que ela é hoje, um processo de franchising e padronizações e tudo mais. Na época, a Diniz tinha uns 180 a 200 lojas, eu ajudava a tocar mais de 30. Então, a gente tocava quase 20% da rede e ajudei naquele processo inicial de formação do franchise. A Denise, ela é de uma família de 12 irmãos. E na minha época só tinha loja quem era parente. E eu tocava as lojas do irmão que tinha maior quantidade. Então a gente se viu como um piloto ali do franchise, porque como tínhamos loja em 6 estados, a gente já tinha que padronizar. Então padronizei sistema, padronizei mix, padronizei propaganda. E a gente já trabalhava como se fosse uma mini franqueadora, e isso serviu de exemplo para a gente ajustar a franqueadora maior. E depois participei da expansão das lojas Nokia no país também, e trabalhando com contrato eu gosto de chamar de executivo de aluguel, né? Bahia, vamos fazer um acordo aqui de 1 ano, vou ajudar você a sair de tantas lojas para tantas lojas, entendeu? E aí tem um fixo, tem um variável, vamos em frente. Você recebe por performance isso, também, né? Sempre. Então você está colocando o seu na reta ali também. Isso já foi ali em 2012 para 2013, tá? Foi antes da Nokia virar Microsoft, que depois a Microsoft trocou o nome. E depois a Microsoft mandou fechar tudo porque desistiu da telefonia. Mas
Nesse processo aí, a gente abriu lojas em shopping em vários estados do país, de Amazonas até São Paulo. E tanto nessa operação da Noca, como na estruturação do franchise das óticas Diniz, quais foram as maiores dores que você trabalhando junto ali com o empreendedor, principalmente na ótica Diniz, quais foram os maiores dores do crescimento? Eu estou fazendo essa pergunta mais no sentido de você trazer o quão o empreendedor tem que ser resiliente e como é difícil empreender, né? Como é que você pode contribuir aqui? Quando você cresce muito, o primeiro efeito colateral é controle. Você tem que proporcionalizar os controles para poder dar conta e não se perder naquele crescimento. Tá? Então, às vezes, você está crescendo, está aumentando venda e não está aumentando lucro. Você está trocando figurinha. Então, a grande dor do crescimento é a necessidade de mais controle. Se você colocar controle demais, também você inibe o crescimento. É um equilíbrio muito sensível. E varejo é tudo muito rápido. Tá aí os exemplos que a gente tem na própria bolsa. Né? Olha o que Magazine Luiza saiu do inferno para o paraíso e voltou para o inferno. Ou para o purgatório, vamos ser menos exigentes, né? Magazine Luiza chegou a valer 200 milhões de reais. Aí foi para 40 bilhões de reais. Aí agora já está em 5. Tá? Então, a dinâmica do varejo é muito acelerada. Em 6 meses, você pode fazer uma montanha de dinheiro, pode perder uma montanha de dinheiro, dependendo do environment, dependendo do ambiente como está, ou das suas decisões. Então, a expectativa ali de você fazer o controle sem prejudicar o crescimento e também não deixar o crescimento inviabilizar a operação por falta de controle é a maior dor ali do processo. Mas o grande desafio, eu acho, de qualquer empreendimento é você conhecer seu cliente. Porque a gente está numa era que não existe mais a venda sem transparência, a gente está numa era que não tem mais esse negócio de você prometer uma coisa e entregar outra, como muitas empresas fizeram no passado. A gente vive num momento que tudo está transparente. Então, vai sobreviver quem entender melhor o cliente. Eu acho que essa é a dor universal. Engraçado que esse ponto que você está tocando é praticamente uma unanimidade dos entrevistados que sentam nessa cadeira. Quando eu pergunto seu diferencial, eles falam experiência do cliente, oferecer a experiência do cliente. Eu acho que esse é o ponto do momento. E é justamente o que a gente trabalha no nosso negócio de saúde hoje, que é o Médico do Shopping. O Médico do Shopping é uma plataforma de vendas de exames e pequenas cirurgias. A gente dá um orçamento super rápido, a gente parcela em 10 vezes sem juros, até 18 vezes com acréscimo, mas a gente lhe dá o exame no local mais perto da sua casa, ou o mais barato, ou o que tiver a vaga mais rápido. Você vai dizer, né? Eu quero pagar um pouquinho mais, mas quero fazer hoje, eu quero pagar um pouquinho menos, fazer semana que vem. Eu quero pagar um pouquinho mais ser perto da minha casa, eu quero pagar um pouquinho menos ser longe da minha casa. Aí o nosso vendedor vai dar as opções para o cliente, para ele escolher, e a gente, para cada tipo de exame, tem 2, 3, 4 parceiros e fica mais tranquilo de se operacionalizar isso. E às vezes acontece também, como em qualquer negócio, tem as falhas pontuais em determinado parceiro. Se você tivesse comprado direto lá, você não poderia ser atendido. Imagina que a máquina quebrou no paciente antes de você. Você estava fazendo uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom, qualquer coisa. O seu da frente, a máquina quebrou. Se você tivesse comprado direto lá, você só vai poder fazer esse exame quando a máquina for consertada. Demore 1 hora, 1 dia, 1 semana. Você comprando conosco, que somos intermediários, temos mais parceiros. Se tiver vaga na mesma hora, eu consigo realocar em outro parceiro. Às vezes até no parceiro mais caro que você não comprou, eu vou ter que arcar com esse prejuízo, mas não vou deixar você na mão. Entendeu? Isso é atendimento. O foco é você resolver o problema do seu cliente. Exatamente. Você não pode deixar e resolver da forma mais rápida possível. Exatamente. Né? Então, nós temos uma equipe maravilhosa lá. Eu não toco esse negócio no dia a dia, é tocado por uma equipe. Eu participo da estratégia e de coisas pontuais, acompanho, vejo os relatórios diariamente, mas o dia a dia tem a equipe tocando. Mas o nosso foco é dar uma experiência para o cliente que ele não encontra na área de saúde. Tá? É o orçamento rápido, é o parcelamento fácil, a coisa que eu gosto, eu tenho orgulho de dizer, eu aprendi com a Ótica Diniz a fazer isso. Né? Você tem orçamento, traga para tentar cobrir, tem um orçamento mais barato, traga para tentar cobrir. Tá? Você está em dúvida, como é? Quer pagar quanto? Né? Casa Bahia, quer pagar quanto? Vamos conversar. Nosso vendedor é treinado para isso, treinado para resolver problema. Certo? Estorno rápido. Por que eu vou dificultar um estorno? Esse cliente, você conseguiu, o plano de saúde autorizou, você já tinha comprado, né? Ou você conseguiu no SUS, você já tinha comprado, ou por qualquer outro motivo, você desistiu, não fez ainda, amigo, se você não fez, o dinheiro é seu.
5, 10, 15 minutos, o seu cartão está estornado, o seu Pix está devolvido. 95% dos casos, um mês ou 2, eu vejo o nome do cliente de novo no relatório. Por quê? Você ganhou uma confiança. Você resolveu rápido o problema. E hoje eu acredito que o maior ativo do mundo chama-se confiança. Com certeza. E para empresas de internet, então, isso é fundamental. Né? Nós somos uma empresa hoje praticamente já 100% de internet. Nós iniciamos como consultórios físicos em shopping. Tá? Eu brinco, eu fiz metade das clínicas de shopping da cidade, porque só tem 4 shopping, eu fiz em 2. A primeira eu fiz em 2016 e vendi minha parte em 2017, e a outra eu fiz em 2018, que é o médico do shopping. Começou como consultório no Cidade Jardim, e 1 ano e meio atrás eu decidi focar na intermediação de exames. E a gente parou de atender consultas 2 meses atrás. Só que depois que nós decidimos migrar de consulta para exame, o faturamento multiplicou várias vezes. A gente achou finalmente onde é que tinha um crescimento. E eu não preciso mais de tijolo para isso. Antes, para a gente expandir para outros locais, a gente precisava fazer uma loja no shopping, capital de giro até essa loja dar lucro e tal. Investimentos altíssimos. Agora, com internet, é montar uma rede de parceiro, investir em propaganda e central de atendimento. É o que a gente está fazendo. A gente deve abrir Joinville agora em julho. Estamos esperando um parceiro terminar a loja dele lá no Shopping Garten. E já o mesmo Sociedade tem outra operação em Curitiba que a gente está já fazendo a rede lá para começar. E vamos fazer essa empresa Potiguar ganhar o Brasil. Para mim não é novidade estar abrindo negócio em outro estado, né? Mas foi 18 estados? Foi que você já teve negócio? Falou no início? 11 ou 12, tem que ver direitinho. Mas o comércio, de forma geral, não é muito diferente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já está falando agora que você não depende mais do tijolo, que a escala aumentou muito. Quais são as dicas, os conselhos que você dá em quem está nesse crescimento também, aumentando a escala? Como é que o empreendedor pode usar as ferramentas para ele crescer a escala sem perder muito a qualidade do serviço? Você tem que pensar grande e agir pequeno, né? Antigamente chamado pense global e haja local, né? A IBM usou muito esses bordões década de 90, quando começou a globalização acentuada. Eu já lia muita revista na época, lembro desses desafios. Mas assim, você não pode fazer equipes muito grandes. Equipes muito grandes, elas perdem foco. Então assim, claro, depende do tamanho de cada negócio. O que é uma equipe grande, né? É uma equipe de 5 pessoas ou é uma equipe de 50 pessoas? Aí, de forma geral, já tá, só para você ter uma noção, já está estudado cientificamente que o ser humano ele não lida com mais de 150 pessoas, por exemplo. Então, se na sua empresa tiver mais de 150 pessoas, se você não souber dividir isso direitinho, ninguém consegue ter um relacionamento produtivo e saudável com 150 pessoas. Entendeu? Então, já tem grandes empresas que não deixam núcleos locais maiores do que isso. E mesmo lá dentro, ainda tem que se subdividir para ficar fácil a comunicação. Às vezes é melhor você pagar caro num profissional mais experiente para ter uma equipe menor, para a comunicação ficar mais fácil, do que ter muita gente e começar a ter atrito de comunicação. Eu acho que a comunicação ela é muito pouco falada, só que ela tem um peso muito grande no sucesso. Porque sucesso, pelo que eu já vi nesses mais de 20 anos que eu trabalho, não é do mais inteligente, não é do mais trabalhador, não é do mais esforçado. Não é. O sucesso é do mais insistente. É o que leva mais porrada e se levanta todas as vezes e tenta de novo. É o Rock Balboa. É o Rock Balboa. Só que, lógico, tem que tentar de uma forma um pouquinho diferente. Se você repetir a mesma coisa, você não pode ter resultados diferentes. Não pode bater sempre com a mesma cabeça na mesma parede, né? Tem que buscar aprimorar até achar. Eu passei 6 anos perdendo dinheiro com consulta até achar o caminho de conseguir crescer com exames, certo? Mas era procurando. A maioria dos negócios que eu entrei, um pensamento que eu tenho muito também, quando eu entrei no negócio, eu acreditava que era uma coisa. E normalmente aquele nicho, aquele negócio não era tão bom quando eu acreditava. Mas o fato de eu estar dentro da água, eu sempre consegui encontrar uma oportunidade ali. Você enxergou um peixe diferente. Enxerguei um peixe diferente que, por estar naquele negócio, por estar na água, por estar na rua, eu vi essa oportunidade. Falei, não, isso aqui é bom, mas eu tenho que me redirecionar para aquilo. São coisas simples. A gente não faz nada muito sofisticado, mas a gente, pensando no que o cliente quer,
Você imagina que você precisa, você vai a um médico, qualquer que seja, aí você sai com uma prescrição, você tem que fazer exame de sangue, você tem que fazer uma imagem, seja uma ultra, seja um raio-x, seja uma ressonância, seja uma tomografia, e você tem que fazer uma endoscopia. Não faz essas 3 coisas no mesmo local. São especializações diferentes. Normalmente o pessoal que é gastro é num canto, laboratório é no outro canto, imagem é no outro canto. Mas com o médico do shopping você compra as 3 coisas, na mesma compra, parcela junto, e nós vamos orientar você a ir em 3 lugares. E marcar a hora para você e deixar você completamente ciente do que você precisa fazer. Chega lá, você vai dar o nome, está resolvido. Você já resolveu tudo com a gente. Com agilidade e um atendimento que normalmente os parceiros não têm condições de dar, que estão mais focados em plano de saúde, que é uma outra sistemática. Nós cuidamos do particular, é varejo. Tá? Então, atendemos o cliente como ele está acostumado a ser atendido no varejo. Não é como está sendo acostumado no plano de saúde, que é outra história, é burocracia. Então, você trouxe essa sua experiência de varejo com saúde. Ótica Diniz, com Nokia para a saúde. Para a saúde. E qual foi o diferencial, o que você vê que conseguiu agregar desse conhecimento do varejo na saúde? Olha, é uma soma de fatores. É difícil, se for para dar um ponto, eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Eu vou dizer que é a experiência do cliente, mas é uma soma de pequenos fatores para resultar nessa experiência do cliente. Tá? É coisas simples como um orçamento rápido. Esse exemplo que eu dei para você, você tem que ir em 3 lugares. Se você vai pagar, não é plano de saúde, você tem que ter no mínimo 2 orçamentos de cada. E para acessar o canal desses 3 lugares diferentes... Você leva 3 dias para fazer 6 orçamentos, num regime normal. Entendeu? Porque a estrutura da saúde não está preparada para o particular. Eu não estou falando da saúde particular, de centro de cidade, de Alecrim, que é aquele popularzão. Estou falando de um pessoal mais classe média, que nem quer pagar um plano de saúde ou não está podendo, mas também não quer usar o SUS nem ir para o popularzão. Mas ele quer ser bem atendido e quer pagar pelos exames dele. Então é um nem ali, certo? Nem tem plano de saúde, nem é SUS, está ali no meio do caminho. E você precisa comparar preço e tem 3 coisas diferentes, você tem que ter 2 de cada, são 6 orçamentos. Eu desafio você conseguir em menos de 24 horas 6 orçamentos. Porque você não vai ter paciência de ficar numa URA esperando 5 minutos para ser atendido. E às vezes quando você pede, os caras mandam no outro dia. Entendeu? Por quê? Porque quem está lhe mandando não é bem comissionado, às vezes nem é comissionado. Você já viu varejo sem ser comissionado? O vendedor não. Mas na saúde existe. Então, a gente percebendo isso, a gente foi ali tratando cada dor específica. O Carol está passando alguns insights muito interessantes, principalmente nessa parte de atendimento do cliente e de comercial, né? No varejo. Nós agora estamos começando a nos preocupar com questões qualitativas mesmo, muito pouco percebidas. Tipo, você chega para fazer uma ressonância, muitas vezes você tem que preencher um questionário de 3, 4 páginas antes de entrar na máquina. Certo? E é necessário, porque quem vai fazer o exame tem que saber do seu histórico. E aí, você já fumou, fuma? Você já fez alguma cirurgia? Papapá. Mas por que isso tem que ser respondido na hora? Por que isso já não pode ir respondido? Por exemplo. Então, nós já começamos a construir, junto com os parceiros, um formato que a gente já mande isso respondido para o cliente não ter que perder tempo lá na hora. Porque às vezes é um senhor de idade, uma senhorinha, já está ali debilitada, entendeu? Aí tem que ficar respondendo questionários gigantescos ali. Vamos padronizar isso, vamos sistematizar, vamos informatizar, para que chegue lá... Tecnologia da informação também. Chegue lá, ela só deu ok, tá aqui o questionário que a senhora mandou, é isso mesmo? Só assine aqui. Tá resolvido. Você entra no Uber, você se preocupa com pagamento? Não. Você se preocupa com o caminho? Não. Você já fez tudo antes, não fez? É um processo liso. Ele não tem atrito. É isso que o cliente quer. Você quer entrar no carro e sair do carro onde você... deve estar. No seu destino, onde você deve estar. Da mesma forma, eu quero que o meu cliente, ele tenha aquela necessidade daqueles exames, ele chegue, seja atendido e saia com a melhor experiência possível, sem atritos. Então, eu saio procurando, como perfeccionista que sou, todos os atritos, dos menores possíveis, para a gente tentar resolver. O nosso link de cartão, ele não tem mais do que meia página. Você já preencheu o link de cartão com 3 ou 4 páginas, não já? Tenho certeza disso. Tem desses. Entendeu? Eu não aceito, eu não trabalho com um parceiro desse. Os caras mandam, Carol, esse aqui é mais barato, ó, vamos fazer comigo, não sei o quê, não sei o quê. Você manda um link de exemplo para eu testar. Aí eu tiro o print e rabisco o bicho todinho. Você quer que eu faça isso com o meu cliente? Você quer que eu obrigue ele a pôr um CEP?
Você sabe o CEP da sua casa? Sei. Você é um jovem, você é uma exceção. Nosso cliente com 50 anos não sabe. O mesmo que saiba, ele sabe ir atrás, mas ao invés de ele fazer ali na hora que ele recebeu o link, como ele não lembra do CEP, ele vai atrás e deixa para depois. Se ele deixa para depois, você já está perdendo a venda. E me diga uma coisa, venda tem muito isso de ser na hora, né? Na Qual hora. é o seu sentimento disso? Do deixar para depois, qual é a chance de perder a venda? Cada minuto é risco maior de perder. Não pode, tem que pegar quente. Tem que pegar quente. E aí entra também outras especificidades dessa área de saúde. Não existe venda por impulso. Bahia, eu dou 90% para você comprar uma ressonância até amanhã. Você vai rir da minha cara. O que você vai fazer com a ressonância? Você não está precisando de uma. Então, é bem diferente do varejo. Pela necessidade mesmo. É pela necessidade mesmo. Então, não existe impulso. Como é pela necessidade, eu preciso dar a você a solução mais rápida, mais simples, mais confiável, entendeu? E se tiver mais de um caminho, deixar você escolher, sabe? O cliente, ele tem que ter as alternativas. Só que o que ele costuma encontrar por aí é não conseguir nem achar as alternativas para escolher, porque tudo é muito difícil, começar pelo orçamento. Aí achei o orçamento, mas é só no dinheiro, viu? Traga o dinheiro. Não, mas não aceita cartão, não. É vencimento ou é débito? A gente também não parcela. Cria-se uma série de dificuldades. Entendeu? E com a gente, não. A gente já começa em 10 vezes sem juros. Mas se você quiser fazer em 18, a gente faz também, não tem problema. Tá? Eu implantei uma solução no mês passado, que eu tinha o problema do cliente mais desconfiado, que não conhecia a gente e não queria pagar antes, no Pix ou no link de cartão. Se pagar antes de conhecer o serviço. Antes de executar. Cara, eu só pago na hora. Como é que eu recebo na hora se não sou eu que executo? É um parceiro. Certo? Nós desenvolvemos um terminal de vídeo ao vivo. O cliente chega, vai para o nosso terminal de vídeo, conversa com o nosso vendedor e faz o Pix ou tem uma maquineta de cartão lá, ele passa o cartão na hora, pouco antes do exame. E nós estamos colocando nos maiores parceiros. Isso aumentou a conversão em 25% no primeiro mês. Então, realmente era uma objeção mesmo, né? Será que funcionou? O risco do conhecimento. Era vendas que a gente perdia por desconfiança. Internet, nunca tinha visto, aquela coisa e tal. E se for um golpe e tal, não, se eu quer pagar na hora, não tem problema. Só que o nosso vendedor, ele é desestimulado a fazer isso, por quê? Se o cliente deixa para pagar na hora, a chance dele desistir é maior. É maior. Se ele já pagou antes, ele tem mais chance de fazer. Já está resolvido. Certo? Então é sempre um equilíbrio. Então o vendedor ele vai fazer todo o processo para que o cliente pague na hora. Mas aí. Pague antes. Exato. O pagar na hora tipo, é uma carta na manga. Isso. Que você só vai oferecer para aquele cliente que você já consideraria que ia perder de fato. Exatamente. Né? Quando eu lhe digo que aumentou a conversão em 25%, é porque eu dou como perdido aquela venda. Entendeu? Se eu não tivesse a opção de receber na hora. Tá? Então, um negócio que no primeiro mês aumenta a conversão em 25% é de um sucesso absurdo. E eu colocando, e todo mundo que via dizia, isso não vai funcionar, isso não faz sentido. Eu só ria. Entendeu? Ria, e eu, calma. Eles não sabem, eu passei 6 meses testando. Não foi do dia para a noite. Entendeu? Eu só coloquei quando o processo estava totalmente liso, tanto em equipamento, como em software, como em equipe. Eu passei 6 meses amadurecendo até colocar para rodar. Essa questão, quando você disse que passou 6 meses amadurecendo antes de colocar para rodar, isso significa que foram 6 meses de planejamento, né? E na minha tese, até numa decisão de uma inovação, numa decisão de um investimento em um novo processo, eu sempre defendo que o bom investimento é aquele que você passa um bom tempo planejando e aí depois você coloca ele para testar, para validar, aprovando a validação, você coloca para ganhar um pouco mais de escala. E que você deve gastar muitas horas planejando e a rotina ser mais tranquila. Então, isso é que eu faço... tirar os atritos. Exato. Não ter tantos atritos. Você planeja muito para não ter atrito e usando suas palavras e a rotina ser mais lisa, né? Isso é uma coisa que eu penso em qualquer tipo de investimento. E aí eu queria saber como é o seu pensamento de tomada de decisão de posicionamento nas empresas no fundo de ações de planejamento. Como é que é seu processo de investimento? Eu acho que o pessoal sempre pergunta qual é o seu diferencial como gestor. Eu digo, eu já estive do outro lado do balcão, certo? Eu já fui o cara, e sou, os meus pequenos negócios, o cara da execução.
Então, quando alguém vem falar numa conferência da empresa, numa reunião de resultados, que vai abrir 50 lojas por ano, eu sei a dificuldade de abrir 50 lojas por ano. Eu já abri uma loja por semana. Eu sei o tanto que é difícil. Eu sei que não basta ter o dinheiro para fazer. Os desafios são inúmeros além de ter o dinheiro. Formar equipe, ponto, burocracia, sabe, logística. Operacionalmente, existem as suas dificuldades. Cada setor com as suas, mas todos têm. Certo? Então, eu acho que eu consigo interpretar melhor o que a turma que está com a barriga no balcão está dizendo. Tá? Então, na hora que eu estou posicionado em lojas quero-quero ou C&A, certo? Eu acho que eu tenho uma compreensão mais fácil do que a turma que sempre foi de escritório, por exemplo. Tá? E nunca teve com a barriga no balcão lá entendendo. Então, o primeiro ponto é entender as margens de lucro, entender quanto de dinheiro realmente é gerado naquele negócio. Então, é EBITDA, é saber o valor da empresa mais as dívidas, relação com esse EBITDA, o famoso EV/EBITDA. Acho que eu gosto de começar daí para pegar as coisas com mais gordura, e entender por que está naquele número. Às vezes o número é zerado, mas a projeção é muito boa, porque é a empresa de crescimento, como uma quero-quero da vida. Hoje. Certo. Sou apaixonado pela quero-quero, por exemplo, porque a quero-quero não tem concorrente. Loja pequena de material de construção em cidades de 100 mil habitantes. Já encheram o sul do país, agora estão crescendo para o sudeste e centro-oeste. Tá? Um exemplo. Solução de dor de cliente. Uma cidade só tinha aquela lojinha local do seu Zé. E você conseguir escalar agora esse nicho é difícil, até porque os grandes não querem entrar nas cidades de 100 mil habitantes, né? E a quero-quero, ela investe 600 mil reais para fazer uma loja e ela tem um payback em 18 meses. Eu acho que um grande exemplo de crescimento de empresa que começou focando em cidades até 100 mil habitantes foi a própria Brisanet, né? Aqui lá da sua região. Pereiro ali, né? E Pau dos Ferros oficialmente foi a primeira cidade totalmente cabeada do país. Pouca gente sabe disso. Mas todo o resultado da Brisanet, ela comenta no histórico dela que ela cabeou a primeira cidade do país. Foi o piloto dela, foi Pau dos Ferros, aqui, cidade do nosso sertão. E Roberto, se eu não me engano, tá na carteira Brisanet, eu comprei. Você tem Brisanet na carteira também? Tem. Eu não compro IPO, tá? Mas o IPO da Brisanet, depois que ela caiu 70%, eu comprei. O único IPO que eu comprei nessa última temporada de IPO foi da Vamos. E só a Vamos e outra que cresceu. Todos os outros IPOs caíram. Mas por que eu comprei o IPO da Vamos? Porque eu já... A dona da Vamos, a Simpar, já era a minha principal posição. Então, eu já conhecia o negócio de cabo a rabo. Eu estou no negócio desde 2018, que eu estou comprado nisso. Então, simplesmente, ela separou uma costela e jogou na bolsa. Aí eu comprei aquela costela, sabia o que eu estava comprando, exatamente. Todos os detalhes possíveis eu já estava por dentro. Foi um IPO que eu comprei e foi um dos 2 IPOs dos 50 que houve que subiram. O resto todos caíram. Agora que você entrou nessa parte de tomada de decisão, começa olhando o EV/EBITDA, como entender operacionalmente, dívida, ler balanço todo trimestre, demonstrativo de resultado todo trimestre. Eu queria que você desse um conselho para o investidor pessoa física que tem outra atividade, que ele tem outra atividade geradora de caixa e ali na bolsa ele quer só rentabilizar o patrimônio dele. Estou falando essa pergunta porque é uma pergunta curiosa e é um tema curioso e acho que a gente pode discutir aqui, porque hoje só o que tem é influenciador falando compre isso, compre aquilo, você tem que conhecer a empresa. Arraste para cima, R$12,99,90. Agora vamos tentar, eu queria que você se colocasse na cabeça de um profissional bem remunerado, que ele consegue gerar muito caixa, um profissional acima da média, que é inteligente e que ganhou dinheiro na especialidade dele ou no mercado dele. Normalmente esse profissional toma algumas decisões equivocadas na bolsa. Pessoas de sucesso independente do setor. E eu queria que você tentasse se colocar na cabeça dele para dizer como é que é a melhor forma de investir. Por quê? Hoje em dia no mercado, assim, no mercado financeiro, praticamente todo mundo está conflitado com alguma coisa, né? Na hora que você é gestor de fundo, obviamente você vai querer que a pessoa seja seu cliente e invista no seu fundo. A lógica que eu digo, terceirize. Terceirize. E aí, mas você tem um certo nível de conflito. Aí hoje no mercado, se tratando de ações, tem o cara, o influenciador que vende relatório e vai dizer, você tem que conhecer a empresa, leia os relatórios. Mas às vezes esse cara
que está no trabalho no dia a dia gerando muito mais caixa, ele pode até ler um relatório preparado, sentir a confiança do analista, mas ele não vai conseguir conhecer a empresa profundamente lendo o relatório. Sim. Aí, eu acho que normalmente, para essa linha, esse tipo de perfil que eu falei, né, do gerador de caixa, ele não vai conseguir tomar boas decisões assim. Aí, outra coisa é seguir uma carteira recomendada, que é uma boa opção, é similar ao fundo. E a outra coisa é terceirizar a gestão. Eu queria que você comentasse um pouco sem conflito, embora tenha o conflito, é claro, mas como é que esse investidor deveria proceder, como buscar mais conhecimentos, entendendo que eu acredito que você hoje está pelo menos, chuto que pelo menos 10 horas do seu dia você passa pensando em mercado. E o cara que não vai ter aptidão para passar e nem disponibilidade de tempo. Eu digo a você que 99% das pessoas não tem condições de escolher ações individualmente. Isso é um ponto que eu concordo em partes, mas 99% das pessoas, na sua opinião, não tem condições de escolher ações individualmente. Não tem justamente porque não tem tempo de estudar, certo? Se você não tem tempo de estudar, você não sabe o que você está comprando. Se você não sabe o que está comprando, as chances de fazer besteira são imensas. E você pode comprar 10 e acertar 5, empatar 3 e errar 2, só que essas 2 podem comer o lucro mais do que gerou as 5 que você acertou. E é rápido. Desce do elevador e sobe de escada. Certo? Então, aí, quando isso afetar seu emocional nesse processo de descida e você se atrapalhar, e aí você erra a venda e erra a nova compra e começa. Um outro ponto que eu acho até mais difícil para o investidor, para esse que não tem tanto tempo de acompanhar, às vezes ele comprar é até mais fácil. Isso aqui foi uma palavra que você citou, né? Foi uma frase que você citou. Ele comprar é até mais fácil. Mas eu acho que o mais difícil é vender. E o cara, antes de montar uma posição, ele tem que saber o momento de compra e por que ele está comprando. E ele tem que ter o momento de venda e por que ele vai sair. Isso. O que é que seria o momento de venda? Claro que o pessoal vai dizer, mas as maiores empresas, quem segurou por mais tempo, quem vendeu antes, perdeu a oportunidade de carregar a vida toda uma empresa excelente como a Apple. Mas o que é que eu estou dizendo? Mas quando você entra, você tem que dizer, nesse cenário, essas condições naturais de temperatura e pressão, eu estou comprando a tanto e a X eu vendo. Claro que as grandes vencedoras, quando chegou nesse X, você reavaliou o cenário e você via que era preço, fez a revisão e via que era preço de compra também. Mas eu acho que toda pessoa quando vai investir, seja num apartamento, num carro, num relógio, numa empresa, ela tem que dizer a quanto ele está comprando e por esse cenário a quanto está vendendo. E normalmente é muito difícil a pessoa comprar sabendo o preço que vai sair. Pois é, mas como é que você vende uma empresa que cresce o faturamento 20% ao ano e cresce o lucro 30%, 40% ao ano, por exemplo? Como é uma Simpar, uma Vamos. É uma coisa que, teoricamente, não precisa você vender. Agora, você tem que ajustar. Mas tem o preço. Tem um preço. Mas tem também, preço. E tem os ajustes. Tu tem seu preço, tem né? os ajustes. Um papel desse triplica. Que tamanho ele está na sua carteira? Faz sentido ele ficar daquele tamanho? Ou começou um processo de subida de juros? É interessante que você vá mais para a renda fixa. Tem os ajustes, certo? Mas, da mesma forma que se fosse para dar uma resposta simples para o pequeno investidor, principalmente, eu diria, se você quer teimar e escolher papel, mesmo tendo pouco tempo para estudar, filtre quem gera caixa. E gerar caixa não é você ver só se deu lucro do EBITDA. Você tem que entender, no mínimo, o que é depreciação. E aí onde muita gente é cortado da história. Porque o conceito de depreciação as pessoas não entendem. Tá? Você tem uma loja de varejo, a loja naturalmente ela vai se desgastar, ela vai se acabar com 3, 4, 5 anos no máximo. Certo? Mas vamos ser bem bonzinhos aqui. Vamos dizer que ela dure 5 anos. Você fez uma reforma aqui, daqui a 5 anos você tem que fazer outra. Quanto é que você gasta para fazer essa reforma? R$300 mil. Em 60 meses dá quanto por mês isso? Dá 5 mil. 5 mil vezes 60, 300 mil. Aí você faz as suas continhas, até o pequeno empresário que é dono da loja, não vamos falar nem de bolsa, mas você no seu pequeno negócio, como é que você faz um relatório de lucro? Aí você olha lá, o seu lucro é 10 mil por mês. Só que o cara não coloca a conta dos 5 mil da reforma daqui a 5 anos. Ele acha que aqueles 10 mil é lucro. Não é, porque chega um momento que você vai ter que reinvestir. E, então, existem várias formas de você calcular esse fluxo de caixa. O mínimo que você tem que fazer é pegar o caixa gerado, tirar todos os impostos e juros que foi pago ali e esse reinvestimento obrigatório.
Porque o investimento ele não entra como despesa na maioria das vezes. Então não é abatido do lucro, mas é do caixa. O que eu falo muito para esse investidor, pessoa física, é o quê? Tá, você quer decidir, quer começar. Vamos primeiro montar sua carteira, ver seu percentual para ativos de risco. Do que você já tem, do patrimônio todo que você construiu, escolha seguir um profissional, seja uma carteira recomendada, seja um fundo. Eu gosto quer muito fazer de ETF, sozinho? eu recomendo muito ETF, o pessoal quer fazer sozinho. Entendeu? Quer fazer sozinho? Faça com a sua renda daqui para frente, aplicando mensalmente. Isso é a minha sugestão. O cara quer aplicar R$500 por mês, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Cara, se ele comprar 3 ETF, Small 11 para seguir empresa pequena, um IVV B11 para seguir SP500 e um IBOV, alguma coisa que tem vários aí, BOVA 11 ou qualquer um similar para seguir Bovespa, por exemplo. Dividir em 3... É ajustar só os percentuais. Vai ajustando. O amigo pode passar 20 anos comprando isso, vai dar certo. Vai ter ganhos gigantescos, como poderia ter escolhendo papel? Não, mas também não vai ter prejuízos gigantescos, como poderia ter. Mas também tem a importância da... Eu valorizo muito a gestão ativa, porque a gestão ativa... normalmente os gestores de fundos são os melhores profissionais do mercado que vão dar mais resultado e vão ser remunerados em performance, né? Então, a gestão ativa, quando você tem uma energia sendo gasta para aquilo, ao invés de um investimento passivo, a tendência é bater esses ETFs, né? Senão não faria sentido existir. Né? Se você me paga 10% de performance, é para eu bater o índice. Senão você compra o índice. Não faz sentido. Mais um motivo para nosso produto ter uma alta volatilidade. Eu tenho a obrigação de dar um bom resultado. Sou pago para isso. Eu não sou pago para comprar Petrobras. E Vale. Né? É igual um restaurante que serve arroz e feijão. Só. Pô. Para que o cara vai me pagar para isso? Né? Então eu tenho que buscar dar um resultado excepcional. Senão eu vou ser mais um na fila do pão. Eu tenho que me destacar pelo resultado. E isso traz riscos. Mais uma vez, tem que alinhar expectativa. O cara chega falando que vai pôr 1.000, bota 100, bota 200. Certo? Por quê? Para alinhar a expectativa. Porque na hora que está na fase ruim, ter paciência. Certo? Porque da mesma forma que cai 60%, pode subir 200%. Certo? Então, expectativas administradas, todo mundo dorme tranquilo. E a coisa flui, ter paciência. E nós pegamos, literalmente, um cenário de guerra em 2020. As pessoas, elas tendem a minimizar os traumas que elas vivem. É natural da nossa neurologia. Para não ficar revivendo aquele sofrimento, pode prestar atenção, a sua memória, você não sente as dores quando você lembra de um fato doloroso. Pode sentir um pouquinho, mas é totalmente diferente a dimensão da dor do que o momento que você viveu, senão seria insuportável viver. Imagine toda a vida que você lembrasse da morte do ente querido, você sofresse da mesma forma. Então, o nosso próprio corpo, para nos proteger, ele já cria apagões, Ele blinda. Então, as pessoas, eu vejo hoje as pessoas comentando o que aconteceu em março de 2020, aquela primeira quarentena, minimizando. Mas, gente, aquilo foi um desastre. Foi desesperador. Aquilo foi um desastre, aquilo foi o maior erro da história humana. Trancar as pessoas dentro de casa como foi feito, aquilo é criminoso. Certo? Aquilo, o que tem provocado e vai provocar de mortes nos próximos 20 anos é múltiplas vezes mais do que o vírus matou. Isso é incalculável. Só que isso não vai para a conta dos políticos que decidiram aquilo naquele momento, ou da imprensa que pressionou para aquilo. Certo? Não faz o menor sentido. Aquilo não aconteceu nem na Primeira Grande Guerra, nem na Segunda Grande Guerra. Ninguém teve a liberdade podada em momento nenhum. O trabalhador nunca foi impedido de sair de casa. E isso ainda está tendo consequências incalculáveis. Então, a gente viveu um cenário de guerra que ninguém esperava ser exagerado daquele jeito. A coisa se retroalimentou com medo e com a imprensa em cima, e os políticos se aproveitando daquilo. E devagarzinho é que a gente está entendendo o que aconteceu. Eu quero puxar esse gancho de massa e das pessoas em casa como um gatilho. O que foi que eu vi que aconteceu muito no mercado? Muitas pessoas ficaram em casa, a rotina de trabalho estava parada, e aí foram gastar seu tempo para se dedicar à bolsa. Então entrou muito CPF no mercado financeiro, né? Entrou muito e pegou no momento de baixa. Muita gente ganhou um dinheirinho bom em 2020, 2021. Muita gente ganhou bom, mas talvez tenha entregado os resultados de 21 para cá, né? É porque quando você trabalha a curto prazo, a chance de o investimento virar um jogo é muito grande. E quando é jogo, a mesa dá e a mesa tira. Tem uma frase que acontece muito, que eu vejo de muitos investidores que entraram nesse momento,
E uma outra frase citando como exemplo o Peter Lynch, né? Que o que é que eu vi acontecer muito? O investidor entrou na baixa porque estava naquele momento para comprar na baixa. E ele comprou 10 empresas. Dessas 10 empresas, 5 subiram 30% e 5 caíram 30%. E ele faz, não, isso aqui eu estou perdendo, eu só vendo no meu preço. Aí ele vendeu as 5 que subiram 30% para comprar mais das 5 que caíram. Isso aconteceu muito também, principalmente com essas empresas De que foram IPO, mais faladas no mercado, né? as modinhas. E aí as modinhas. E aí o Peter Lynch falava justamente isso, né? Você vender seus ganhadores, a empresa que cresce 20% ao ano, e comprar mais dos seus perdedores, é como você cortar as flores e regar as ervas daninhas, né? Exatamente. As pessoas caem muito fácil no efeito manada, né? Por que uma formiga vai atrás da outra? Segurança. Se eu sair correndo aqui, você sai correndo atrás sem saber por que eu saio correndo. Não é só pensando em me ajudar, mas se eu sair correndo, é o seu primeiro impacto. Está acontecendo alguma coisa aqui, você correndo também. Então, as pessoas gostam de estar acompanhadas. Elas se sentem mais seguras estando acompanhadas. Então, se está todo mundo comprando, eu vou comprar também. Se está todo mundo vendendo, eu vou vender também. Buffett passou a vida toda, o Warren Buffett, longe de Wall Street, lá em Omaha, no meio do país. E ele disse que a grande vantagem disso é não ser contaminado com efeito manada. Não ser contaminado com efeito manada. Porque deixa de tomar café da manhã, almoçar e jantar todo dia com quem está dizendo compre, 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 ou venda, venda, venda. E ele pode ter a opinião própria dele e agir em cima disso. Tá aí o resultado, 20%, né, durante 40 anos, 50 anos. Então, Então você fugir do efeito manada. Fugir do grupo, da multidão, às vezes é importante. Às vezes é importante. Eu tento usar isso como Mas vantagem. também você também tem que aproveitar os fluxos também, né? Não há você, como você ir contra fluxo, né? É porque o fluxo, ele acelera. Como é que você diferencia efeito manada de fluxo? Não, mas uma coisa alimenta a outra. O fluxo, ele vai sempre existir no efeito manada. A questão é até onde faz sentido e até onde perde o sentido. Aí cada caso é um caso. Eu tô falando isso porque aqui termina aqui meio um paradoxo, né? Você não tem que tomar cuidado para não cair no efeito manada, mas também não adianta você ir contra fluxo, a gente sabe. Mas aquela história, você comprou um papel por 10 e acredita que ele pode valer 20. E aí chegou um fluxo nele, ele, ao invés de passar 1 ano ou 2 para valer 20, em 5 meses ele passou a valer 20. Vale a pena você ficar nele ou já é melhor trocar por outro? Porque investimento, são escolhas que você tem que sair de uma para ir para outra. Certo? Tudo é um trade-off, né? Cada escolha é uma renúncia. Certo? Eles competem entre si. Então, eu acho que o melhor momento de vender é quando você acha uma coisa melhor para comprar. Se não tem nada bom para comprar, realmente está na euforia, você deixa em caixa, deixa na renda fixa. Certo? Isso é uma dificuldade de um fundo. O fundo ele tem que ter 2/3 comprado em ação. Certo? Então, o mandato do FIA, né? Por mais que eu ache que esteja tudo caro, eu ainda sou obrigado a estar comprado 2/3. Aí a gente tem outras formas de travar, com opções outras histórias para travar. Mas a pessoa física, ela tem, mais tranquilo. Mesmo travando, você tem que estar direcional, né? Sim. Na verdade, o FIA em si é uma questão tributária, né? Porque o FIA ele tem um benefício tributário de só tributar no resgate, os 15%. É o contrário do multimercado, que tem um come-cota semestral, renda fixa tem. Isso dá uma diferença bruta no longo prazo. Você pegar 10 anos aí sem come-cotas para debitar só no final, você está multiplicando o imposto 10 anos pela rentabilidade. Então, se tiver uma rentabilidade razoável aí, dá uma diferença muito grande no final, que é juros sobre juros, né? Compondo. Mas é isso, você tem que ter metas mais ou menos definidas para entender que chegou muito rápido ali naquela meta. Então, troque por outra coisa, ou pelo menos deixe só o lucro na mesa, tire o principal, sabe? Vai comprar outra coisa, quando der uma esfriada, você volta para aquela posição. Agora, tudo sabendo o que está comprando, sabendo por que aconteceu aquilo, sabendo que foi uma coisa precoce. Você tem que conhecer onde você está colocando seu dinheiro, exatamente, né? O principal é isso. Por isso que eu acho complicado a pessoa comum, cidadão comum, ter tempo de estudar os papéis. Mas se você quer fazer isso, comece pelas empresas que você gosta de consumir. Parece um clichê, mas comece. O que você consome no seu dia a dia? Onde é que você é bem atendido? O que você gosta? E lembrar sempre o seguinte, gente, bolsa não é PIB. Bolsa não é PIB. Tá? O que eu mais escutei nos últimos meses esse governo não vai deixar a bolsa subir. Quem é que vai investir com esse governo?
Mas quem é que você acha que quebra primeiro numa situação ruim? A empresa pequena ou a empresa grande? A empresa pequena. Aí quem fica com o cliente dela? A grande. E a grande tá onde? Na bolsa. E ela tem acesso a mais Crédito mais barato. E melhores mais crédito, profissionais, melhor estratégia. Então, tende a ganhar market share num cenário difícil, certo? Então, lembrem disso quando pensarem, não, o PIB não vai crescer muito. Não quer dizer que a bolsa não vai crescer. Fora que está tão barato, fundo do poço sempre pode ter um porão embaixo. Exato. Mas quando você acha realmente o fundo, é onde você bate os pés com força no chão para voltar. Então, talvez estejamos num momento desse. Já subiu bem nos últimos 90 dias, mas eu acho que isso é só a primeiro... Então, voltando, no último mês foi quantos por cento que... 18% que rendeu. Mas então agora quem está vendo aqui esse podcast está naquele paradoxo. Não, o pessoal falou para não entrar muito na alta ou entrar devagar com um pezinho. O bate-papo está excelente, você conseguiu compartilhar da sua história, um pouco das suas experiências como empreendedoras, como é o seu processo de análise de tomada de decisão de investimento. Você também conseguiu se colocar na cabeça de uma pessoa que não tem o mesmo tempo que você para se dedicar para analisar a empresa. E agora a pergunta é, o que fazer agora essa pessoa que está escutando o podcast? Acho que a gente pode encerrar, inclusive, com essa resposta. Quem está escutando esse podcast agora, que está vendo a Selic ainda alta e que está vendo o mercado começar a se movimentar, o que é que ele deve fazer? Agora ou em qualquer momento, jamais invista em bolsa o dinheiro que você pode precisar dele. Nem que se você vai precisar daqui a 1 ano ou 2, não invista se você vai precisar do dinheiro. O dinheiro de bolsa não pode ter prazo. Por quê? Porque se você der o azar de entrar num momento que vai cair 30%, 40%, 50% na sequência, por qualquer que seja o motivo, você tem que ter tempo de esperar para recuperar, certo? Segundo ponto, não coloque tudo de uma vez. Você não vai acertar o melhor momento. Não existe isso. Ninguém acerta o rabo da mosca. O ideal é você... Toda periodicidade que você tiver do seu caixa, seja mensal, seja bimensal, seja anual, seja quinzenal, seja semanal, seja o que for, bote um pouquinho, toda a vida que tiver com dinheiro sobrando, porque você não sabe qual é o melhor momento. Então, botando um pouquinho com periodicidade, você vai comprar alto, vai comprar baixo, vai comprar médio. É isso que eu sugiro muito para os clientes que estão começando, pegar o patrimônio que ele já tem, colocar num asset allocation um percentual pequeno e se quer aumentar, ir aumentando nos aportes mensais. Exatamente. Né? Direciona o aporte mensal para aquela classe de ativo que esteja mais barata. E vai ajustando. Tá? Só que isso é fácil de fazer quando você tem um volume maior. Quando você tem um volume pequeno, não é. Mas se você é jovem e não vai precisar do dinheiro, vai para a bolsa com os 2 pés. Agora vá sabendo o que está fazendo, sabendo que tem risco. Tá? E lembrando que existem os ETFs, como a gente já comentou aqui. Tem um ETF que segue a bolsa dos Estados Unidos, então você vai estar comprado ao mesmo tempo em bolsa e em dólar, se você tiver comprado em SP500. Certo? E você compra isso na bolsa com uma facilidade gigantesca. Sem empresa para se preocupar, você tem 500 empresas ali dentro. Você compra o Small 11, você tem 100 empresas ali dentro. O banco que está gerindo aquele ETF é que vai retirar aquelas empresas que vão quebrando, que não vão dando certo, e posicionando nas melhores de acordo com o volume de negociação de cada uma. Você está defendido e vai aproveitar os ciclos. Não vai ganhar exageradamente, mas também não vai perder exageradamente. É o tipo de estratégia que você pode passar a vida toda fazendo, décadas. Perfeito. Então, ficamos por aqui nesse episódio do podcast Finanças e Empreendedorismo por Arthur Bahia, com essa excelente aula do Carol Diniz. Carol, quer tecer mais algum comentário, se despedir da nossa audiência? Estou à disposição do pessoal e para achar a gente, marsupialcanguru.com.br, médicodoshopping.com.br, Carol com K, Carol Diniz nas redes sociais. Provavelmente só vai achar eu de homem, umas 50 meninas lá. O nome exótico. E estou à disposição. Sempre às ordens. É um prazer estar aqui. Um papo bacana e sempre bom conversar com gente inteligente. Pois tá bom. Muito obrigado por esse bate-papo e pelo elogio.